Bem, é dentro desse contexto que vai acontecer também o que ele vai chamar de mais-valia. Digamos que você tem que produzir você tem que produzir no dia 2, um exemplo, tá? Um exemplo bem simples, 2 celulares, tá? E você consegue fazer isso em 4 horas, digamos assim. Estou supondo assim um exemplo bem, só para contextualizar mais. Só que aí você não trabalha 4 horas, você trabalha às 8 horas e recebe o equivalente para produzir 2 celulares. Só que nessas 8 horas você produz 4 celulares em vez de 2. O que é que está acontecendo aí? Você está sendo pago para o equivalente àquelas 4 horas, mas trabalha 8. E você está produzindo o dobro. Aquele excedente, aquilo que está passando, aquele dinheiro que está vindo a mais, você não tem lucro com isso. Você não participa desse lucro. Porque o que é o salário? Né? O salário é o seu retorno da participação da produção do objeto. Tá? Só que a mais-valia é justamente esse excedente, aquilo que você produz a mais, mas você não recebe. Porque é justamente aí que está o lucro do capital. Né? Ele lucra aí nessa mais-valia, nesse excedente, naquilo que você produz a mais. Digamos que você tinha uma meta, mas durante aquela carga horária ali você cumpriu mais do que a meta. Mas aquilo que passou, aquilo que você fez a mais, você acabou não recebendo. Lembre-se que no início, né, as fábricas, as pessoas trabalhavam 12, 15 horas por dia, crianças, mulheres, né? E elas recebiam bem menos do que deveria receber pelo aquilo que produziu. Né? Então essa produção a mais, esse excedente, ficava como lucro para aquele que era detentor, né, da produção, do meio de produção, né, para o capitalista. Né? Então, isso se chama a mais-valia. Né? Você está trabalhando, produzindo uma quantidade X, mas recebe não equivalente àquilo que você produziu. Né? Você não tem todo o retorno, toda a participação daquilo que você produziu, daquilo que você trabalhou, daquilo que você se empenhou. Você recebe só uma parte daquilo e esse excedente fica para o capital e é aí que ele vai acumulando cada vez mais riqueza. Bem, diante de todo esse quadro que a gente já vem trabalhando aqui, né, há algum tempo, Marx ele vai perceber, é preciso fazer alguma coisa. Né? Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. O que é que ele quer dizer com isso? O trabalhador é o operário que está ali sendo explorado. Precisa tomar consciência desse processo, consciência do seu valor, consciência de que não foi sempre assim e que não é para continuar assim sempre. Né? Então, é a partir dessa tomada de uma consciência de classe, e aí havia 2 classes, né? A do burguês e a do proletário, do operário, do trabalhador. Então, essa classe ela precisava tomar consciência, porque havia ali um embate, uma luta de classe. O operário ele queria ter seu valor, mas não tinha. Né? E foi sempre assim. Essa luta entre classes sempre aconteceu, mas agora de maneira mais enfática. São 2 novas classes onde essa divisão estava bem maior, né? Essa exploração estava bem maior. Então, a partir da consciência de classe, deveria-se haver uma luta de classe. Né? A ideia de um socialismo, a ideia de uma divisão comum, a ideia de uma distribuição mais justa dos meios de produção, dos recursos, daquilo que se obtém, do lucro,
não é uma ideia que parte de Marx. Né? A gente tem ali, né, antes de Marx, né, na França, por exemplo, o surgimento do socialismo utópico. Vários pensadores, né, vários teóricos já davam propostas, sugestões teóricas de como deveriam ser. Só que Marx identifica que era tudo muito ameno, tudo muito utópico, tudo muito fora da realidade. Como a frase, não sei se que a gente colocou no começo, mais do que pensar a realidade, é preciso transformá-la. E essa transformação, essa reação, só poderia vir daqueles que estavam sofrendo com isso, que estavam sendo explorados com isso, que é o trabalhador. Então, e a partir da onde? Essa transformação não vinha apenas de uma teoria, mas é uma teoria que precisa acontecer a partir de uma grande revolução da classe operária. Marx, junto com Engels, lança aí o Manifesto Comunista, um livro bem pequenininho, mas que vai ser de um grande vigor, né, e inspiração para esses movimentos revolucionários. Não é que Marx inspire, não é que Marx seja o iniciador de tudo. Os movimentos revolucionários não começam exatamente com Marx e Engels, mas eles vão apostar nessa revolução do operário. E aí ele aposta que a partir dessa revolução do operário, né, deveria haver uma ditadura do proletariado. O operário ele deveria de fato se manifestar e tomar o poder, ainda que à força, né, e chegar a uma sociedade socialista. Esse socialismo científico é um socialismo que não é apenas utópico, apenas ideal, mas ele consegue conceber as categorias que regem a sociedade, a realidade, a estrutura da realidade e age sobre ela. Certo? Então, o primeiro passo seria esse processo de um socialismo. O socialismo seria um primeiro passo onde o operário ele estaria assumindo o poder. Mas o socialismo não era o objetivo de Marx. Né? Esse socialismo era só o primeiro passo. O primeiro passo onde, depois da realização máxima do capitalismo, o trabalhador iria tomar essa consciência de classe, e essa luta de classe levaria o operário a uma grande revolução, e dessa revolução que ele apostou que ia acontecer na Inglaterra, mas na verdade acontece na Rússia, dessa revolução iria se instaurar um novo sistema, que era um sistema socialista. Só que o socialismo, como a gente falou, não é a finalidade. A finalidade é o comunismo, algo que fosse comum a todo. É uma superação dessa ideia de Estado, é uma superação dessa ideia onde uma classe ia dominar sobre a outra, onde ia haver uma classe dominante, mas tudo seria igual para todos. Haveria uma comum divisão, haveria um comum entendimento, uma comum partilha. Né? E ele tinha essa ideia, esse objetivo. O socialismo seria um passo para o comunismo, certo? Uma sociedade comunista, de fato, eu acredito que a gente nunca teve exatamente como Marx pensava, pelo menos. Mas a gente chegou a ter um socialismo real, né? E aí vocês lembram, né? Rússia, né, Guerra Fria, todo esse contexto aí, a divisão entre capitalismo, socialismo, toda a polarização que houve, vem justamente uma ascensão socialista das revoluções que aconteceram na Rússia. E aí a gente tem o Stalin, o Lenin, que são figuras que estiveram à frente aí desse processo revolucionário que instaurou o socialismo. Não o socialismo utópico, mas o socialismo que conseguiu se materializar. Não é exatamente o que Marx pensou, mas aquele que veio dos operários liderados por grandes figuras aí. A gente tem o Stalin, o Lenin, né, que superam, que acabam aquele sistema do czar, Stalin, o socialismo, e tudo aquilo que vocês conhecem, né, são coisas que vocês já estudaram em história, já estudaram
em geografia política também, na própria sociologia talvez já tenham visto isso, e a gente vê que as ideias de Marx e Engels influenciaram bastante a sociedade. É um pensador muito comentado até hoje. Como a gente falou, né, desperta paixões, desperta ódio. A gente precisa ter um equilíbrio, né? Marx tem muita coisa interessante. Algumas coisas que ele formulou talvez não sirva mais para hoje, mas outras sim. A gente ainda pode analisar essa sociedade a partir dessa lente de Marx, né, dessa crítica que Marx realizou, né? E ele nos serve ainda muito, né, para uma análise social. Claro, nenhum pensador consegue abarcar tudo, nenhum pensador consegue uma perfeição nas suas ideias, nas suas teorias, tem muita coisa criticável em Marx também, mas é preciso entendê-lo, gostando ou não, para tanto para entender a realidade hoje, mas também com esses objetivos mais práticos que vocês têm, né, a questão do vestibular e tal, e é um cara importantíssimo, certo? Mais uma vez, repito, estou disponível para qualquer dúvida, algo que não tenha ficado muito claro, que não tenha ficado, vocês não tenham entendido, é só entrar em contato, é só falar, tá certo? Então, um abraço, uma boa semana de estudo e a gente se encontra aí nas próximas aulas. Valeu!